Arielle, boa noite. Me dá o ok para o som, gente. Eu estou com um problema aqui de acesso e algumas pessoas também não conseguem. Vocês tiveram problema para acessar? Boa noite, Lívia. Boa noite, Arielle. O Luiz está com problema para acessar. Vai tentar daqui a pouco. Olha o Léo chegando. Boa noite, Léo. Peraí, deixa o Léo chegar. Boa noite, Arielle. Muito bom te ver. Saudade de você, Arielle. Saudade. Essas nossas, esses nossos contatos virtuais, né? Boa noite, Léo. Tá no Rio ou tá em São Paulo? Boa noite, mestre. Estou em São Paulo. Vou Tá em fazer São Paulo? Fanema é Mestre. dia 20, dia 26. Dia 26 é a Fanema. Legal. Ah, vai fazer Fanema também. Isso aí. Vou fazer. Legal, legal. Sucesso aí, tá? Precisar, manda mensagem. Obrigado. Mas nada impede, Arielle, de a gente se marcar um encontro aí no final do ano, tá? Especialmente essa galera nova que está entrando aí no QPM, né? Que não conhecia o QPM, né? Um deles, o Jean, a Lívia, tá? A gente pode sim marcar um encontro presencial, por que não, né? Fazer um aulão presencial. Tudo isso aí, tudo é possível, né? Da gente se encontrar pessoalmente. Tatiele chegando. Aí em São Paulo tá fresco, né? Tá nada, mestre. Tá muito quente aqui. Tô insuportável. Não tem, não tem nada fresco no Brasil hoje em dia, gente. Tá insuportável. Jean falou que está derretendo. Jean fundiu. Jean acabou de mandar mensagem que ele está em fusão. Né? Já para dar uma aula junto, entendeu, gente? Não sei se vocês perceberam. Eu aproveitei o calor. Boa noite, Tatiele. Para falar que todos nós estamos fundindo. É isso aí, Jean. Calor danado. Bom, já temos aí 8 minutos. Eu também peço desculpas pelo atraso. Eu tive um pequeno problema técnico, mas já sanado. Tá? O Luiz não conseguiu entrar. Ele está mandando mensagem aqui. Tá? O Guilherme vai chegar um pouquinho depois. Ela também está com problema técnico. Engraçado. O link que eu mandei para vocês entrou numa boa, deu problema para vocês entrarem. O link da aula não está aparecendo. Vou mandar de novo para Mel, para o Luiz, só um instantinho. Ó, o Léo entrou rápido, sem problema. Deixa eu mandar de novo para. Engraçado, só a Mel e o Luiz que não estão conseguindo. Eles devem ter clicado no link errado. Gente, olha só. No nosso grupo de WhatsApp, é muito comum, né? Eu peço até desculpas, eu procuro mesmo, eu anoto as informações que eu vou dar ali. Ali só tem informação importante, tá? Mas link de aula é um troço que ocupa um espaço danado, né? E às vezes sem querer, a gente pega o link errado, né? O link da aula 7 não é igual o link da aula 8, o link da aula 9. Enfim, estou colando aqui para eles no privado e a gente já começa. E por que isso, gente? Porque cada aula tem um link diferente. Não pode ser uma aula única. Até poderia, tá, gente? Tá? O Zoom tem permite isso. Mas aí a gravação não fica separadinho, entendeu? Para mim é mais fácil fazer um link por aula para deixar separado. Gravação da aula 1, da aula 2, da aula 3. Olha, a novidade é que agora, lá no nosso grupo do WhatsApp, do Maratona UERJ, eu já coloquei o nosso YouTube, onde você pode baixar aí, ó, todas as aulas, já tem o link do YouTube. Então, YouTube é um saco, né? Toda hora tem que lembrar qual o link, não precisa lembrar, não. Vai no grupo, clica ali direto, já está na forma de link, e você consegue reassistir, se precisar, né? Todas as aulas, na velocidade 1, velocidade 2, velocidade 5 do CREL, como você quiser. Boa noite, Estela. Boa noite. Agora sim, eles estão conseguindo entrar. Deixa eu ver quem está presente aqui para a gente já começar. Aí, o Luiz está conseguindo entrar. Já temos aí a nossa telinha. E vamos nessa que já tem 10 minutinhos de aula e a gente começa. Bom, gente, a gente está ainda no simulado 3. Por que eu falo ainda? Por que eu falo ainda? Porque em tese, a gente iria resolver 5 questões por aula. Só que eu já sabia que isso ia acontecer, tá? A gente não iria conseguir resolver 5 questões por aula no início de um processo, né? Porque nesse início de processo, a gente está aprendendo ainda alguns assuntos. Lembra, quem está chegando agora e quem já está participando,
que o objetivo do maratona, aliás, é por isso, inclusive, que você pode entrar fora do tempo. Né? Você pode chegar, como tem gente que chegou, sei lá, terça-feira, porque as aulas vão começar a se repetir, né? As coisas vão começar a cair de novo. Tirando aquelas questões que eu chamo de tópicos tamanduá, né? Tudo vai começar a cair de novo. E aí eu peço desculpa ao Jean, que foi quem me pediu os materiais anteriores, mas hoje eu tomei um cuidado enorme de não passar informação demais no grupo do WhatsApp. Então, eu vou evitar as informações, por exemplo, material, dificilmente eu vou mandar pelo WhatsApp. Vamos fomentar o Google Classroom, que aí eu não preciso ficar enviando. Na questão não é nem enviar, é porque, cara, o celular da gente, toda hora tocando a mensagem, às vezes a gente perde, no WhatsApp não fica salvo, vai passando. Né? O pessoal escreve um troço, eu escrevo outra coisa em cima. Então, hoje, eu fiquei focado, e eu vou conversar com você, Duda, depois sobre isso. Boa noite, Stella. Eu fiquei focado em dizer para vocês que segunda-feira não marque nada. Ah, mas é feriado. Exatamente por isso. A gente vai ter um aulão extra. Então, as 12 aulas planejadas já viraram 13. E em breve vão virar 14. Tá? Porque a gente vai ter um Sonhei com a UERJ, com certeza. O Sonhei com a Enem fez sucesso. Sonhei com a UERJ também fará. Tá bom? E se precisar de mais coisa, a gente vai ter mais coisa, tá? Eu ainda estou analisando a pesquisa, a anamnese de vocês. Eu sei que vocês pensaram que eu esqueci, não esqueci, não. Eu já tenho a anamnese completa, só que chegaram 2 alunos novos, e aí eu tive que inseri-los na anamnese, deu um trabalhinho, mas eu já tenho a ideia de cada um de vocês que já enviou a anamnese individualizada. E eu já tenho essa ideia do que fazer, tá bom? O que eu vou apresentar para vocês, a partir da terça que vem, é o resultado geral dessa anamnese, né? Ou seja, eu vou já adiantar uma coisa para vocês. Tem alguns assuntos que são nítidos, são assuntos complicados para todos vocês. Cara, a gente pode marcar uma aula extra sobre isso. Né? Porque se é para todo mundo participa, tá bom? E é por isso que o QPM é diferenciado. Aqui a gente não funciona só com o que eu acho que é. Eu tenho que investigar vocês para depois dizer o que eu acho que é. Eu acho que aqui, das alunas que eu conheço há mais tempo, é a Arielle e a Duda. Os outros são todos novos para mim. Alguns eu nunca vi pessoalmente. O Luiz eu já conheço pessoalmente, a Bel eu conheço pessoalmente, o Léo também eu conheço pessoalmente, mas os outros eu não conheço pessoalmente. Então eu preciso conhecer vocês. Então, mais uma vez, quem não preencheu a anamnese, pelo visto ela está completa agora. Preencha. Tá bom? Porque eu preciso dela para começar a fazer o trabalho individualizado com cada um de vocês. Então, relaxa, Jean, que amanhã eu estou enviando para cada. Só que eu não vou enviar no grupo, não, vou enviar no privado, para cada um dos alunos que chegou agora, todas as aulas que já passaram, dicas de estudo, aquele checklist de reações orgânicas, que eu prometo que eu também vou comentar com vocês. Agora, sem mais delongas, porque a gente já tem aí 10 participantes na reunião, eu vou compartilhar a minha telinha com vocês. Isso, já está aí o nosso Química para Medicina, nosso. E aí o lugar que você vai estudar no ano que vem, nosso Maratona UERJ, que é o nosso projeto, né? Imagina o calor que está fazendo na UERJ hoje, mas vale a pena, gente. Vale a pena estudar nessa universidade maravilhosa, onde que já formou, sei lá, eu acho que na UERJ eu devo ter mais de 100 alunos formados em medicina, sem exagero. Né? Um cálculo aí básico do que eu já coloquei de aluno lá dentro. Então, vamos lá. Sem mais delongas, a gente ainda está no simulado, né? A nossa 8ª aula, e a gente ainda está no simulado 3. E eu falei do simulado e não expliquei por que eu travei o simulado. Gente, o combinado era liberar um simulado por semana via Classroom. Todos estão lá. Quem chegou depois é só pegar. Tem o simulado 1, 2, o último que eu liberei foi o 4, mas hoje você vai ter o 5. Eu segurei por causa do Enem, gente. Eu vi que vocês estavam apavorados por conta do Enem. Eu vi que muita gente não estava conseguindo acompanhar. Isso é natural. Eu não podia dizer isso antes, mas eu sabia que o foco de vocês estava no Enem. Agora, essa parada de faltar aula para estudar para o Enem, parece aquele moleque que falta aula na escola, ensino médio, para estudar para a prova do dia seguinte. Aí ele, professor, ele pede até professor de matemática, professor, não dá aula hoje não para estudar química? Legal. Aí na aula de química ele fala para o de matemática, não dá aula não para estudar matemática? Aí ele começa a faltar prova para estudar para outra prova. Cara, isso é uma bola de neve. Faltar prova para estudar para a prova, isso não existe. Então, gente, quem está acompanhando o Maratona,
fez sucesso no Enem, porque tanta coisa que nós falamos aqui para o UERJ caiu no Enem. Tá? Olha só que coisa surpreendente. E eu tenho certeza que coisas que eu falo na UERJ vai cair na FUVEST, vai cair na Unesp, vai cair em todos os vestibulares que você fizer. Então, não perca a aula para estudar para outra matéria, para estudar para outra prova. Não faça isso, não. Isso é besteira. Então, a nossa aula 8 começa com a questão 8. E vale lembrar, gente, que toda a prova da UERJ, todo simulado, as questões do final começam a ser mais difíceis que a do início. E, de novo, peço desculpa em ser repetitivo, porque tem gente nova. Meu simulado, ele é mais difícil que a prova da UERJ. Todos eles, tá bom? E já expliquei por quê. Essa questão aqui inaugura um assunto. Como assim? Eletroquímica é assunto novo? Não, não, não. Semana passada eu já fiz até um resumo entre pilhas e baterias versus eletrólise. Mas isso aqui inaugura uma terceira via da eletroquímica. Existem questões de eletroquímica que não são nem de pilhas, nem de baterias, pilhas e baterias é o mesmo assunto, nem de eletrólise. Vamos dar uma lida? Devido ao elevado poder oxidante, ozônio e o íon hipoclorito, já vou passar minha canetinha aqui sublinhando que eu sei que é importante, são importantes bactericidas utilizados no tratamento das águas, conforme as semi-reações de redução a seguir. Isso é uma boa dica. Faltou um cedilha aqui, mas tudo bem. Então, lá as reações de redução. Tem ozônio, tem hipoclorito e tem uma tal de água oxigenada aqui, você vai entender por quê. Indique qual desses bactericidas pode oxidar a água. E justifique sua indicação. Opa, tem dois comandos aqui. Não esqueça nunca do comando. Indique e não adianta indicar. Tem que justificar. Então, preste atenção, quando ele falou desses bactericidas, lá no texto, ele só sublinhou dois. Eu só sublinhei dois. Ele só citou dois, ó, ozônio ou hipoclorito. Só entre esses dois, tá? Ah, mas o que a água oxigenada está fazendo aqui? Já já você vai entender. Em seguida, depois, né, escreva a reação de oxirredução, esse é o assunto, do cloro com o ozônio. E determine a sua diferença de potencial padrão, também conhecido como DDP, diferença de potencial. Aliás, eletroquímica, geralmente, o único cálculo em geral que tem na eletroquímica é cálculo de DDP. Então, a eletroquímica é uma parte da físico-química que não tem muito cálculo. Alguns alunos até preferem a eletroquímica a equilíbrio químico, a cinética química, por conta da ausência de cálculos. Mas cuidado, que aqui no QPM nós já fizemos uma questão qualitativa de eletroquímica, aquela de lei de Faraday, ok? Vamos lá, galera. DDP, como é que eu calculo DDP? Posso fazer fora de ordem? Sempre posso, tá bom? Essa questão é questão de um assunto só que é uma questão com 4 perguntas. Indique, justificando, escreva e determine a diferença de potencial. Olha, por incrível que pareça, escrever a reação de oxirredução do cloro com ozônio é mole, tá? É mais fácil do que a primeira parte. Então, vamos começar por aqui, porque eu já estou ditando o que ele vai fazer. Você vai pegar o cloro e vai reagir com o ozônio. Bom, vamos começar pelo ozônio, que ele está muito claro aqui, o ozônio aqui, ó. Ele é o reagente dessa primeira semi-reação. Mas repara que quando ele fala cloro, gente, presta atenção. Cloro não é um átomo de cloro, é a substância cloro, um gás. Aliás, o cloro foi a primeira arma química de guerra, tá? Foi usado na Primeira Guerra Mundial, um gás amarelo esverdeado. E aí, se você procurar essa substância, Cl2, ela está aqui, ó, como produto da segunda semi-reação. E aí o aluno acha estranho. Como assim? Eu vou pegar o reagente e reagir com o produto? Gente, toda vez que a UERJ te fornecer semi-reações, você pode inverter. Aliás, você tem que inverter. Olha por quê. Essas 3 reações fornecidas, segundo o texto, são semi-reações de redução. Toda redução requer uma oxidação. Então, você não pode pegar o ozônio, que é uma redução, que está sofrendo redução, desculpa, e fazer a reação dele com o cloro, como se o cloro estivesse também sofrendo redução. Por isso que o cloro vai trocar de lado. Trocar de lado, presta atenção
na setinha. Vou até trocar de cor aqui. A setinha mata tudo. A setinha, inclusive reversível, separa reagentes de produtos. E olha os elétrons aí, gente. Os elétrons são muito importantes. Olha os elétrons aí, gente. Os elétrons mostram que são reação de redução. Estou dando aula lá. Elétron antes da seta está recebendo elétron. O que esse barulho está fazendo? É o meu WhatsApp web. Calma que eu vou desligar. Deixa eu só terminar essa questão. Então, não existem. Você não pode somar duas reduções, nem duas oxidações. Gente, de novo, a segunda parte do exercício é mais fácil. Eu estou começando por ela. Alô, quem chegou depois? Estou começando por aqui. E pode, mestre? Pode. Você simplesmente vai pegar, olha o meu rascunho, a semi-reação do cloro. Jean, eu sempre faço rascunho nessa página aqui, depois eu respondo. Essa é a semi-reação do cloro invertida. Tá? Agora, presta atenção. Se você inverteu essa semi-reação, tem que trocar o sinal do potencial. Olha lá. Potencial que era mais 1,63 vai ficar menos 1,63. Reação do cloro com o ozônio. O ozônio não tem que inverter. Aliás, não pode inverter as duas, né, gente? E aí, se eu somar essas duas semi-reações, eu acho a reação de oxirredução do processo. Só tem um porém aqui. Ó, esse potencial aqui eu vou manter, mais 2,07. Qual é o porém, gente? Qual é o problema? Joga no chat, grita no microfone. Qual o problema de eu somar essas semi-reações do jeito que elas estão? Porque o elétron não está balanceado. Isso aí, o elétron não está balanceado. Eu não posso, né? Na verdade, olha só, semi-reações levam elétrons. Reação global não leva elétron, tá? Então eu tenho que cortar, é imperativo, tem que cortar, não é uma parada do tipo, eu não vou cortar hoje não. Tem que cortar esse elétron aqui do cloro com esses dois do ozônio, e aí tem um problema. Muito bem, eu não vi quem falou, mas muito bem. Não está balanceado. Eu tenho que multiplicar toda a primeira reação que aqui está por 2. Só toma cuidado. Quando você multiplica uma semi-reação por 2, o potencial não muda. Ah, mas eu lembro de uma parada que quando você multiplica por 2, o númerozinho do lado muda. Para de falar assim, você é aluno do QPM, não é númerozinho do lado. É o ΔH. Aí sim muda. Na termoquímica, se eu tenho 1 mol de etanol queimando, vai liberar uma quantidade de calor. Se eu tenho 2 mols, vai liberar o dobro, é óbvio. Se eu boto mais gasolina no tanque do carro, o carro anda mais. Isso é termoquímica. Isso aqui não, isso é potencial. Pensa comigo, como é que você não precisa decorar? Esse é o potencial do cloro. Se eu botar mais cloro, o potencial dele muda? Não faz sentido. O potencial de redução de uma espécie, vamos falar do metal, por exemplo, eu tenho a prata, o seu potencial de redução. Se a prata for maior de tamanho, o potencial lá de redução muda. A vontade da prata se oxidar muda porque você aumentou o tamanho da placa de prata? Não faz sentido. Não faz sentido. Aumentar a massa não muda o potencial. Grava isso. Esse potencial não vai ser multiplicado por 2. Cuidado. Agora, toda a reação vai, tá? E aí, gente, desculpa. A gente já vai logo para o padrão de resposta, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Deixa eu só desligar meu WhatsApp web, que se está irritando a mim, eu imagino a vocês. Marcele chegando, WhatsApp web desligado. Pronto, peço desculpas. Já está aí na telinha de novo a nossa reação. Mas se eu, olha só, tudo que está nesse rascunho é só para lembrar como é que se faz, tá? Tudo que está nesse rascunho é só para lembrar como é que se faz. E aí depois você vai somar isso aqui e vai achar a global. Mas tudo isso não é a Arielle. A Arielle é campeã nisso. Tem que estar no desenvolvimento e resposta. Se pediu desenvolvimento e resposta, tem que desenvolver. Então vamos lá? Vamos ver se eu consigo copiar e colar isso aqui. Deixa eu ver, tinha um método de copiar e colar. Tem que sim, peraí. Vou dar um jeito aqui. Tinha uma ferramenta que copiava e colava rápido aqui no
cheio, mas eu não... Tá passando. Ah, peraí, vou achar. Ah, aqui eu consigo copiar e colar rápido. Pronto. Agora eu copio e colo rápido. Aí, pronto. É para não perder tempo, tá? Isso aqui já está semi-pronto. Aí eu vou colocar lá no nosso padrão de respostas. Aí. Bom, mas isso aí, mestre, isso aí não é a resposta. Gente, isso é o desenvolvimento da minha resposta, então tem que estar aqui. Ah, mas essa é a segunda parte, não tem problema colocar no início, tá bom? Só toma cuidado agora com os elétrons, porque agora você dobrou. Então vamos lá, aproveitar a canetinha azul que está aqui. Ó. Quando eu dobro metade, né, meio de cloro, fica um mol de cloro. Aqui fica 2, aqui fica 2, estou dobrando tudo, porque o objetivo era cortar os elétrons. Ticum, ticum. Cortei, tá bom? Agora toma cuidado. Tem outra espécie aqui que, se você não cortar, o moço lá da UERJ não vai aceitar, não. Vai tirar a gaivotinha sua, a gaivotinha é um certinho. Então, gente, a reação de oxirredução que ele pediu entre o ozônio e o cloro fica assim. Cloro, que é um mol só, mais ozônio, que é um mol só, mais 2 mols de hidroxila, acabaram os reagentes. Seta, 2 mols de hipoclorito, mais oxigênio, mais água. Só falta agora a gente calcular a DDP. O aluno incauto deve estar pensando, mestre, você esqueceu o H+. Olha que sacanagem. Aqui tem 2 de H+, antes da seta, e aqui tem 2 de H+, depois da seta. Viu, Estela? Então, o H+, tem que cortar também, porque a quantidade é igual. Ah, e se não fosse igual? Bom, se a quantidade não fosse igual, aí você ia subtrair um do outro e botar o saldo. Mas como é igual, corta. Mestre, quantos pontos eu perco se eu deixar o H+ dos dois lados? Alguns décimos, mas perde. E agora o cálculo da DDP. Ah, e agora tem uma fórmula. Não tem fórmula nenhuma. Eu odeio fórmula para calcular DDP, porque não tem. Seja pilha, seja bateria, seja eletrólise, seja uma reação de oxirredução, a DDP é a soma dos potenciais que você usou. Não esqueça de trocar o sinal do potencial que você inverteu a reação. Esse aqui está com o sinal trocado em relação ao potencial que veio. Mais 207 com menos 1,63 dá mais 0,44 volts. E ainda bem que deu positivo, porque toda reação que acontece, toda reação que é espontânea, deixa eu dar uma aulinha aqui sobre isso, tem que ter DDP positiva. Estou dando uma aula. O próximo assunto, espontânea. Espontânea significa ocorre reação. Ninguém precisa fazer nada para ela acontecer, não precisa botar eletricidade. Ela ocorre espontaneamente. E esse é o mote da primeira pergunta. De novo, galera, pode fazer a segunda pergunta antes da primeira? Pode. Já escrevi, já determinei a DDP. Agora, qual dos bactericidas citados, ozônio ou hipoclorito, pode oxidar a água? Gente, e agora você vai entender por que veio essa terceira reação aqui. Ó. A terceira reação a gente não usou para nada, né? Mas olha a mágica. Olha o que a terceira reação tem. Estou apontando para ela. Água. Então, você vai tentar oxidar a água ou com ozônio ou com hipoclorito. E aí, gente, tem gente que perde um tempo enorme fazendo assim, ozônio mais... Vou fazer a reação do ozônio com a água, que nem eu fiz agora do cloro com ozônio. Depois eu faço a do ozônio com hipoclorito, que nem eu fiz agora. E eu vejo qual tem DDP positiva. Pode fazer isso? Pode. Mas cá entre nós é muito demorado. Então, basta a gente analisar os potenciais que dá para responder. Entre ozônio e cloro, quem pode oxidar a água? Para começo de conversa, a água está do lado
direito da reação. A água é um produto da terceira reação. Para ela ser oxidada, ela vai virar reagente e o oxigênio vai ser dado, ok? Até porque essas três reações são de redução. A água não pode ser reduzida, ela vai ser oxidada, tem que trocar de lado. Para ela ser oxidada, ou o hipoclorito vai ser usado, ou o ozônio. Vamos de novo botar aqui, ó, hipoclorito. Ah, agora chegou a hora de falar do ânion, do íon hipoclorito. Cá entre nós, o único íon que tem aí é esse. Tirando o H+. O único íon com cloro é esse. Então, quem fica preocupado com nomenclatura está de sacanagem. É o ozônio, O3, ou é o hipoclorito? Gente, eu acabei de falar que toda DDP positiva tem um significado, significa reação espontânea. Tá? Então, agora você vai usar essa informação, tá? Dentro da aula que eu estou te dando. Vale lembrar, quem está chegando agora, Jean, Lívia, que tudo que eu coloco em vermelho aqui, até em azul está valendo, tá? Tem que ir na prova. Mas o que eu estou colocando em preto é uma aula, que você não precisa ir na prova. Você não precisa escrever espontânea ocorre reação. Está fora do retângulo. Eu só quero te lembrar que se você escolher um bactericida errado, a DDP vai dar negativa. E como é que eu posso saber qual é o certo? Gente, é óbvio que se você vai trocar a água de lugar, o potencial dela vai ficar negativo. E aí, se você sobe esse potencial da água, que vai ficar negativo, porque ela vai sofrer oxidação, com o potencial do hipoclorito, o saldo não vai ser positivo. Mas com maior potencial de redução do ozônio, o saldo vai ser positivo. Agora, será que eu preciso equacionar as duas reações para mostrar que é o ozônio? Não! Pensa comigo. Se o ozônio tem um potencial de redução maior que o outro, maior que o hipoclorito, potencial é sinônimo de vontade. Eu já escrevi isso numa outra aula e vou escrever de novo. Não importa qual é o potencial, oxidação ou redução, potencial é sinônimo de vontade. Se o potencial for de redução, é vontade de sofrer redução. Se o potencial for de oxidação, é vontade de sofrer oxidação. Grava isso. Isso não é macete, não. Isso é conceito. Então, se o ozônio tem um alto potencial de redução, ou pelo menos maior potencial de redução que o hipoclorito, ele vai sofrer redução, obrigando a água a sofrer oxidação. O único que consegue, né, oxidar a água é o ozônio. E aí você pode justificar pelo valor de potencial, né, que é maior que o da água. Né? Ó, o potencial dele, mais 2,07, é maior que o potencial da água. Já o do hipoclorito é menor. Ah, mas você está comparando de redução? Sim, gente. Ó, potencial de redução do ozônio, maior que da água. Significado: o ozônio tem mais vontade de se reduzir do que a água. Logo, ele obriga a água a se oxidar. Se você fizer essa mesma frase com o hipoclorito, o potencial de redução do hipoclorito é menor que da água. Então, a água tem mais vontade de se reduzir, obrigando o hipoclorito a se oxidar. Não vai acontecer a reação. É por isso que o ozônio tem um único poder de, um único que vai ter poder de oxidar a água. E aí tem que justificar. Então, se fosse você, já que tem que justificar, escreveria assim, ó: o ozônio pode oxidar a água. E aí aqui você já emenda a justificativa, pois, tá? Seu potencial padrão. E aí você copia. Gente, quando tem que escrever muita coisa na UERJ, raras as questões de química que você tem que escrever alguma coisa. Repita as expressões. Não escreva só potencial de redução, está escrito potencial padrão de redução. E aí, só para você deixar claro para o moço da UERJ que você está vendo os números, anota o valor. Potencial padrão de redução dele, mais 2,07 volts, é maior que o da água. E o da água, potencial de redução da água, é menos 1,77 volts. Espera aí, mexe, o potencial de redução da água é esse, vamos conferir. Cuidado, ó. Mais 1,77 é o potencial de oxidação da água oxigenada, né? Da redução da água oxigenada. Isso quer dizer, gente, que a vontade da água, não da água, mas da água oxigenada, é sofrer redução frente ao ozônio. Não vai conseguir, tá bom?
A Duda pensou assim, eu já conheço a cabeça da Duda, ela pensou assim, eu não escreveria assim, eu escreveria pela DDP, que eu já aprendi, e o Guedes escreveu aqui do lado que delta é zero, que é a mesma coisa que DDP, positiva, a reação ocorre. Delta é zero, que é a mesma coisa que DDP, negativa, a reação não ocorre. Eu não poderia justificar pela DDP? Sim, mas daria um trabalho maior ter que escrever isso tudo. Tá? Então, pensa o seguinte, o ozônio pode oxidar, porque o potencial padrão de redução dele é maior que o da água. Então, presta atenção. Não é se oxidar, ele pode oxidar a água, porque o potencial padrão de redução dele é maior que o padrão de redução da água. Então, ele sofre redução, obrigando a água a sofrer oxidação. Essa é a justificativa mais concisa que eu consegui criar para essa resposta. Dúvidas? Joga aí no chat. Questão de um assunto só. Tudo bem? Eletroquímica, esse é o assunto. Só que aqui não é nem pilha nem eletrólise. É potencial padrão do eletrodo. E aí, de novo, potencial é sinônimo de vontade. Bom? Ah, você aprendeu uma coisa muito importante. Pode dobrar, triplicar, quadruplicar uma semi-reação que o potencial não muda. O potencial só troca de sinal quando você troca as coisas de lado, tá bom, Estela? Quando o reagente vira produto, que é o que aconteceu lá em cima. Tá? E antes que alguém pense, ele trocou de sinal porque ele era negativo. Negativo. Olha lá, ele era positivo. Aliás, todos são positivos. Pô, por que você trocou um sinal? Gente, porque eu tive que inverter a reação. Cuidado, que isso é um clássico da UERJ, Léo. São duas perguntas numa questão só. Tá? Uma pergunta nada tem a ver com a outra. Por exemplo, escreva a reação de oxirredução do cloro com ozônio. Eu respondi fora de ordem. Tá bom? Ela escrevia a reação de cloro. E tem problema fazer fora de ordem? Problema nenhum. O corretor lá da UERJ, eu vou entender, não. O cara primeiro escreveu o cloro com ozônio. E depois ele justificou porque o ozônio é a escolha dele para oxidar a água. Aqui, gente, deixa eu só corrigir uma coisa. Faltou, para ficar mais sensato, o ozônio pode oxidar quem? A água. Estava lendo agora, vi que fui conciso demais. O ozônio pode oxidar a água, vírgula, pois seu que é o do ozônio, potencial padrão de redução, é maior que o da água. Se finir. Mais sucinto que isso, impossível. Tá? Bactericida certo. Pergunta rápida, tá? Sem se preocupar agora, da Julinha, com a justificativa. Tem esses dois bactericidas, Julinha, o ozônio e o hipoclorito. O autor da questão, eu, disse que só um deles pode oxidar a água. Oxidar a água significa que o bactericida vai ter que sofrer redução. Todo mundo que oxida alguém, o tal do agente oxidante, tem que sofrer o contrário, redução. Ok? E aí você olha para os dois potenciais de redução, Júlia. Eu vou responder de um jeito mais rápido. Quem é maior? Mais 2,07 ou 1,63? Esse é maior. Como o texto disse que é só um deles, só pode ser esse. O que significa potencial? Está aqui do ladinho de novo, Júlia. Vontade. Então, isso significa que o ozônio tem mais vontade de sofrer redução que o hipoclorito. Por isso, ele é o único que pode oxidar a água. Na verdade, Júlia, se você comparar esse valor 2,07 com 1,77, vamos fazer a conta rápida aqui. 2,07 com 1,77 trocando o sinal. Dá positivo. Se você fizer 1,63 com 1,77 trocando o sinal, dá negativo. Essa é uma outra forma de dizer que não pode ser o hipoclorito. Foi? Tem duas formas de dizer que é o ozônio. Ou você fala que o potencial é grande, ou você fala que a DDP vai dar negativa. Só que eu acho que dá mais trabalho falar que a DDP vai dar negativa. Valeu, Julinha. Valeu, galera. E aí, gente? Vamos falar agora de polímeros. O pessoal que está chegando agora no QPM deve estar pensando, poxa, perdi muita aula, perdeu nada. Essa é a nossa primeira questão sobre polímeros. Polímeros é um assunto de média cobrança na UERJ, até porque é um assunto pequeno. Vamos ler. Polibutileno, sigla PB, é um plástico muito utilizado na fabricação de tubos e encanamento. É produzido a partir da polimerização do but-1-eno.
O isômero de posição deste monômero existe na forma de 2 estereoisômeros. Começando a pergunta. Classifique esta reação de polimerização e escreva a fórmula em bastão do polibutileno. Escreva também a fórmula em bastão e a nomenclatura oficial dos estereoisômeros citados, aqueles citados lá de cima. Bom, sem mais delongas, muito importante isso, né, Lívia? Sublinhar o comando para não dar comando errado. Classifique, escreva a parte 1, escreva a parte 2, ainda tem um E aqui, ó, escreva a parte 4, né? Então tem 4 comandos. Classificar a reação, escrever a fórmula em bastão do polibutileno, escrever a fórmula em bastão e a nomenclatura. Ei, tanta coisa. Gente, é tanta coisa que de repente já é jogo a gente ir direto para o nosso padrão de respostas, tá bom? Para a gente botar lá, porque é muito assunto. Agora, vamos lá. Polímeros. Tem alguns polímeros cujo nome ajuda, né? Por exemplo, se você pegar a palavra poli, de polibutileno, e tirar, não vai ajudar muito nessa questão aqui, mas, né, você já descobre quem é o monômero. Então, o que eu tenho para te falar de polimerização é o seguinte: toda e qualquer reação de polimerização é uma reação orgânica como outra qualquer. A gente que já está estudando algumas reações orgânicas, saiba que na polimerização vai acontecer o quê? Uma adição, uma condensação. Gente, tem reação de polimerização que é uma esterificação, que a gente já estudou, que é a mais famosa de todas, vai aparecer. Mas toda reação de polimerização é genericamente assim. Um monômero, como o nome já diz, ó, monômero, é a molécula que vai se repetir várias vezes lá no polímero. Pode ser monômero igual ou diferente, por isso que eu vou botar um plural aqui. Esse monômero, sob determinadas condições de temperatura e pressão e catalisador específico, você não precisa saber qual é, então é só botar um petequete, vai dar o polímero. Só toma cuidado que o polímero, isso é muito importante, vou colocar até de cor, que o polímero é uma espécie que geralmente é representada entre parênteses com um Nzinho do lado de fora. E esse N é um número muito alto e indefinido, você não sabe qual é, a não ser que a UERJ peça para calcular por estequiometria. Mas esse N tem que entrar na frente do monômero ou dos monômeros para balancear a reação de polimerização. Está aqui o jeito genérico de que toda reação de polimerização vai acontecer. Mestre, eu preciso saber qual é a pressão, qual é a temperatura e qual é o catalisador? Não, porque cada polímero é produzido de um jeito. Agora, se a UERJ falar 300 atm, 400 graus Celsius e níquel, aí você coloca 300, 400 e níquel em cima da seta. Se não falar nada, é só botar petequete. Ok? Isso é a polimerização genérica. Existem 2 tipos de reação de polimerização que caem no vestibular. Existe um terceiro, mas quando ele caiu na falecida Unirio, a questão foi anulada, e eu explico já já por quê. A polimerização por adição, dá até para chutar, né? E a polimerização que eu já comentei, que é por condensação. Então, o interessante dessa primeira pergunta, atenção, Estela, é que, primeiro, tem aluno que vem do colégio, do cursinho, que não sabe nem o que é isso. Classifica a reação de polimerização. Eu vou classificar como legal, bonitinha, charmosa. Não, pode. Ou é polimerização por adição ou por condensação. E aí vai as dicas para você saber se é adição ou condensação. Adição é um nome clássico, você já conhece. Adição, as reações de adição, nós já fizemos aqui no Maratona UERJ. É aquelas que você pega a ligação π, C dupla C, C dupla O, rompe a π para entrar alguma coisa, reação de adição. Então, toda polimerização por adição envolve ruptura de π. Agora, cuidado que nem toda ligação π pode ser rompida. Por exemplo, eu sempre gosto de comentar o anel aromático. Π de anel aromático é muito difícil de romper. É estável. Outra π que é difícil de romper é π de carboxila. Ácidos, ésteres. Você não vai ver ruptura de π ali. A não ser que for uma coisa excepcional. As P's que se rompem são π entre carbono ou aldeído e cetona. Então, vamos logo lembrar as funções que tem ligação π. Alceno,
Já estou dando gabarito. Alcinos. Cara, o nosso polímero é o polibutileno. O monômero dele é o buteno. Olha o eno aqui já dando a dica. Já deu o gabarito. Polimerização por adição. Mas não fica aqui não, tá? Aldeídos, não para aqui não. Aldeído também dá para romper. Cetonas. Essas são as 4 funções principais que possuem ligação pi rompíveis. Agora, só essa dica já matou a questão. O nosso monômero é o but1-eno. Aqui, eno, lá no topo. Acabou, meu amigo. Já vou lá para o padrão de resposta e vou escrever a classificação da reação. Polimerização por adição. Assim, do nada, solto? Sim. Do nada, solto. Já já você vai acabar vendo essa reação. Não é condensação, é adição. E qual o macete que você dá para a gente, mestre, nessa grande aula aí sobre condensação? Bom, condensação eu poderia dizer o seguinte, não há ruptura de pi, óbvio, tá? Mas eu vou dar uma outra dica na condensação. Na condensação, sempre tem um subproduto. Vale lembrar, gente, que a reação de adição não gera subproduto, tá? Só o polímero. Na condensação, sempre gera um subproduto, geralmente pequenininho. Gente, subproduto não é o polímero. É alguma coisa que sobra. E esse subproduto, geralmente é água, tá? Ou é água ou é algo pequenininho, tipo HCl. Vamos botar água. Já vou botar água didática, H1H. Você conhece uma reação famosa que gera água. Ácido carboxílico mais álcool, já estudamos essa. Éster mais água. Se você fizer isso na forma de polímero, vai dar um poliéster. Vai sobrar água. Todo poliéster vem de uma reação de condensação. Se você fizer ácido carboxílico com amina, vai dar amida. Toda poliamida também vem de uma reação de condensação. Olha que barato. Então, nesse caso, nosso gabarito foi adição. Mas calma, porque acho que no simulado 5 ou 6 vai ter uma de condensação para vocês. Agora, para escrever a fórmula em bastão do polímero, que é o polibutileno, eu vou acabar tendo que fazer a reação. Então, não custa nada, tá? E outra, se você quiser fazer fora de ordem, por exemplo, ele pede a fórmula em bastão e o nome dos estereisômeros citados. Gente, presta atenção que tem 2 isomerias nessa questão. Ó. Ele fala que o isômero de posição desse monômero tem 2 estereisômeros. Primeiro eu tenho que achar o isômero de posição do but1-eno. Galera, quem é? Ele só tem um isômero de posição. Vou explicar por que ele só tem um isômero de posição. Porque só tem uma coisa que pode mudar de posição nele. Vamos lá, galera. Isomeria de posição é a mudança da posição de alguma coisa. Natan chegou. E aí, gente, qual o único isômero de posição? Olha o nome do cara. But1-eno. O único isômero de posição do but1-eno é o but2-eno. Perfeito, Léo? A reação, só um contexto aí, tá? O glicogênio, que é um polímero da glicose, é de condensação. Só que não existe essa reação, porque a glicose já... Desculpa, o glicogênio já tem na natureza. O legal de você saber que esses polímeros não é só o glicogênio, não. É o glicogênio, é o amido, é o... Deixa eu ver, tem um outro. Glicogênio, amido, celulose, todos esses são polímeros da glicose. O legal de saber que é condensação é que para você quebrar essas moléculas, glicogênio, amido, celulose, tem que entrar com água. É a água que quebra essas ligações, as ligações glicosídicas lá da biologia. Olha que barato. Galera, voltando aqui, quem é o isômero de posição do but1-eno? Fala para mim, escreve no chat. Vou dar uma dica. But1-eno, dica dada. Quem é o isômero de posição do but1-eno? Escreve de qualquer jeito, vai. O but2-eno, isso aí. Porra, tá no nome, né? O but2-eno. E aí você vai ter que lembrar qual tipo de isomeria, de estereoisomeria. Galera, estereoisomeria é isomeria espacial. A UERJ não está usando mais o termo isomeria espacial, não. Há muito tempo que ela usa estereoisomeria, já não é nem novidade. Qual tipo de isomeria espacial que tem? Porra, o Luiz já meteu logo o gabarito, se estrange. Porra,
Agora, tem que desenhar os compostos em bastão, tá? E dizer quem é o cis, quem é o trans. Porque vai dar o nome oficial deles, né? Cá entre nós, gente, olha só, essa questão não é só de polímeros. É de polímeros, é de isomeria plana, é de isomeria espacial e é de nomenclatura. Né? Eu sempre digo que aqui reações, isomeria e nomenclatura. Geralmente, uma questão de orgânica cai tudo junto. Tá bom? Poxa, mestre, se eu não soubesse fazer a polimerização. Cara, se você não souber desenhar a fórmula em bastão do polibutileno, isso é uma coisa que eu sempre falo. Você só perdeu meio ponto de 2. Essa questão vale 2. Classificar a polimerização já deu meio, sem fazer. Já ganhei meio. Escrever a fórmula em bastão e a nomenclatura é mais meio. Porra, só falta meio ponto. Então, às vezes a questão parece complicada, mas você está perdendo só meio ponto. E você, QPM, não vai perder ponto nenhum. Eu vou te ensinar como fazer toda e qualquer polimerização por adição. Condensação eu explico numa outra aula, tá bom? Galera, eu te garanto que você vai sair daqui sabendo fazer qualquer polimerização por adição. Primeiro a gente vai desenhar o but-1N. É isso mesmo. A gente vai acrescentar um cis e o trans nesses nomes e acabou. Só não pode errar a conexão, tá? Aqui, só para fazer na ordem, deixa eu fazer a reação de polimerização aqui, Luiz, que não é necessária não, tá? Mas acaba sendo desenvolvimento para você achar... Gente, pelo amor de Deus, o cara pediu a estrutura do polímero. Ninguém faz isso de cabeça. A estrutura do polímero, eu acho que é... Não. Então, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar no seu quadrinho, no seu desenvolvimento, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Vamos lá, Jean, força. O but-1N, cuidado para não confundir, é o but-1N que vai ser polimerizado. Você não sabe qual é a pressão, você não sabe qual é a temperatura, muito menos o catalisador dessa reação. Então, anota assim, PTCat. E, mestre, se eu esquecesse de botar isso aí, eu perderia ponto? Nesse exercício aqui, especificamente, não. Porque o comando, Léo, não foi escreva a reação de polimerização. Mas esse comando é muito comum, tá? Isso aqui é só o desenvolvimento. E aí, olha para cá, para tudo. Eu quero todo mundo me olhando. Para tudo. Toda e qualquer reação de polimerização por adição, você faz com essa frase. Rompe a pi e dá o rabo. Calma que eu vou explicar o que é isso. Não ri não, Duda. Vou explicar agora. Olha para o quadro, olha para o seu celular, olha para o seu computador. Rompe a pi. Rompi, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar a molécula do jeito que ela está. Vai ficar feio, mas depois eu direito. E dar o rabo. O que é isso, mestre? Dar o rabo? Polímero, gente, sempre tem um rabinho dizendo que a cadeia vai continuar ali. Agora, cuidado na hora de dar o rabo, porque você vai dar o rabo aonde você rompeu a pi. Percebeu que eu botei? É em bastão, já estou fazendo em bastão. Perceberam que eu coloquei, né, eu rompi a pi entre o carbono 1 e 2 e dei o rabo entre o carbono 1 e 2. Peraí, mas isso aí é o polímero? Não, para isso aqui ser um polímero, você tem que botar um parênteses, que eu já contei essa história para você do parênteses, né? Aqui, por cima desses rabinhos, e colocar um N do lado de fora. Gente, eu estou fazendo de propósito um desenho horrível do polímero. Isso que está aqui, você não vai fazer na prova. Mas, mestre, quando eu rompi a pi e dei o rabo, ficou feio. Sim. Opa, desculpa. Ih, peraí que deu um bug aqui. Tá feio. Eu sei que tá feio, mas dá para a gente endireitar isso facilmente. Isso aqui você vai apagar e vai dar uma endireitada. Endireitada como, mestre? Repare que aquele rompe a... Gente, a gente costuma botar polímero com parêntese, né, colchete na lateral. Então é fácil fazer isso. Eu vou pegar aquela minha cadeia vermelha sem perder carbono, tá? Eu vou pegar minha cadeia vermelha e vou escrevê-la de um jeito diferente. Ó, ela continua em zigue-zague. Mas agora, aqueles carboninhos que eu tenho que dar o rabo ficaram com bastante espaço para dar um rabinho. Deixa eu dar um rabinho numa cor diferente, tá, gente? É óbvio que na hora da prova... Epa, chamou aqui. É óbvio que na hora da prova você não vai ter caneta colorida, tá?
Aí deu até confusão esse negócio de romper a pia e dar o rabo. Feio. Se tá feio, o rabo sendo dado ali para o alto, a gente vai transformar isso num desenho mais bonito. Que é o seguinte, são 4 carbonos que tem o monómero, não esquece. Olha os 4 carbonos em zigue-zague de um outro jeito. E agora sobrou espaço para o carbono 1 dar o rabinho e o carbono 2 dar o rabinho também. Aí você entra com parênteses, pode ser colchete, e não esquece de botar o N. Esse é o gabarito da questão. Ah, mas isso aqui é um polímero por quê? Porque tem uma estrutura entre parênteses, como você já viu na biologia, né, Léo? Se repetindo N vezes. Ah, muito importante, não esquece de fazer esse rabinho passar do parênteses, do colchete, tá bom? Para caracterizar que isso aí vai se repetir N vezes, tá bom? Repetindo o macete, rompe a pi e dá o rabo. Só que na hora que você der o rabo, dá em lugar fechado e N vezes. Pronto. Sempre fecha e bota um N. Esse é o polímero. Esse é o polibutileno. Também conhecido como PB. Poxa, tem muita gente nessa sala que estava achando que tinha que saber a fórmula do polibutileno de cabeça. Não, eu tenho medo do assunto polímeros. Sabe por quê? Porque ele é pequeno, né? É um assunto curto, não é difícil, é fácil, mas ele fica no final do ano da química orgânica. Então tem uma porrada de professor de colégio, de cursinho, né? Que pensa assim, ah, não deu tempo de dar essa merda, não vou dar. E a UERJ não dá mole com polímero, a UERJ cobra mesmo. O que eu fiz para o polibutileno, você pode treinar em casa para o polietileno, para o polipropileno, para o poliisobutileno. Inventa um monômero com ligação pi, rompe a pi, dá o rabo, em lugar fechado, N vezes. Acabou. Cadê o subproduto? Ó, não tem subproduto. Se pedisse a reação, para escrever a reação de polimerização, você escreveria o monômero, PTCat, o polímero, e colocaria um N na frente do monômero. Acabou. Você já sabe, na aula de hoje, escrever qualquer reação de polimerização por adição. Tá? Beleza? Não esquece, todas elas são assim. Rompe a pi, dá o rabo, em lugar fechado, N vezes. Acabou. E os estereisômeros, né, Luiz? Bom, ele quer o estereisômero não do but-1-eno. Cuidado, o but-1-eno não tem estereisômero. Ele quer o isômero de posição dele. Então, estou fazendo de novo aqui para não ficar vago, né? O isômero de posição do but-1-eno, vocês já me alertaram que é o but-2-eno. Quando você faz um desenho em bastão, Luiz, você já sai desenhando o isômero trans. Aqui, esse aqui é o trans, but-2-eno. Tem que aparecer o nome trans na nomenclatura oficial, o prefixo trans. Tá? O prefixo sempre tem antes. Agora, ele não pediu só esse cara, ele pediu o seu estereoisômero. E o estereoisômero do trans se chama cis, but-2-eno. Agora, muita calma nessa hora. Como é que você desenharia o isômero cis? Nesse caso aqui, que a molécula é pequenininha, eu vou desenhar o isômero cis mais clássico que tem. Nossa, ficou feio, que é um barquinho. Bom, pronto. O trans é para lados opostos, de transposto, transverso, transformista. O cis, você tem a cadeia principal saindo para o mesmo lado. Já fizemos isso antes. Estou só repetindo. Só toma cuidado que se a cadeia for muito grande, às vezes não vai aparecer um barquinho, né? Cadeia muito grande, como a gente fez na semana retrasada, galera que chegou depois, tem muita gente nova aí no curso, toma cuidado. É sempre bom olhar os assuntos que eu estou indo rápido. Por quê? Porque se eu estou indo rápido, é porque eu já dei antes. Nem expliquei isomerias trans. Tem uma aula de isomerias trans nos slides anteriores. Dá uma fustigada. Não precisa assistir a aula toda, não. Só os slides você já entende. Você que tem, ó, para lados opostos é trans, os dois bracinhos para o mesmo lado é cis. Trans significa para lados opostos, cis significa para o mesmo lado. Tá bom? Beleza, galera? Vamos correr? Polímeros. Só polímeros? Opa, fale, Arielle? Na Tá. molécula que é trans, eu também poderia tirar aquele 2 ali?
Eu esqueci de escrever o 2. Não pode tirar o 2 não, tá? Ah, tá. No cis eu escrevi. Talvez tenha sido esse o problema. Eu esqueci de escrever o 2 aqui no cis, tá? Falei a mim. Ó, repara que no trans eu escrevi, então tem que botar o 2 aqui. Peraí, vou corrigir. Não pode tirar o número 2. O número 2 é necessário. Eu sei que você está pensando assim, Arielle. Ah, mas se é cis trans, só pode ser no boot 2N. Sim, mas a nomenclatura boot 2N, ela vem antes de você falar que é cis ou trans. Tá? Então, existe o boot 1N, que é o nosso composto que foi polimerizado, e existe o boot 2N. Obrigado, Arielle. Posso contar uma história para vocês? Vários discípulos que já fizeram... Eu já tinha colocado essa questão num outro simulado, alguns anos atrás. Sabe qual é o erro que eu mais detectei? Pô, o aluno leu a questão, fez o isômero boot 2N e aí fez o polímero do boot 2N. Falta de atenção. O aluno sabia a matéria, mas não é para polimerizar o boot 2N. É para achar os isômeros do boot 2N, o cis e o trans. Só que o polímero é do boot 1N. Tá percebendo isso aí no desenvolvimento? Tá vendo, Léo, que perigo? Cara, a gente tem grandes perigos na prova da UERJ. O maior deles é a falta de atenção. O bom aluno vai pegar aquelas 10 questões e vai falar: eu sei tudo. Agora, o aluno nervoso, falta de atenção, dormiu mal, aí ele pode capotar num pequeno detalhe. E aí, capotar num detalhe desse é como não souber, é como se não soubesse a matéria. Então, não pode dar essa capotada, não. Tá? Cuidado. Um isômero polimerizou e o isômero de posição dele tem 2 estereoisômeros. Estereoisômeros, isômeros espaciais. Olha quanto assunto numa questão só. Polímero, nomenclatura, isomeria plana, isomeria espacial. Moleque. E aí, vencemos o simulado 2 com chave de ouro. Estela caiu, Estela voltou. Posso fazer uma pergunta? Lá, lógico, Luiz. Se eu quisesse polimerizar o cis boost 2N e o trans boost 2N, os polímeros gerados seriam diferentes também? Não, 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 não. Ótima pergunta, Luiz. Os polímeros gerados pelo cis e pelo trans... Peraí que o Guilherme está chegando agora. Pô. Os polímeros gerados pelo cis e pelo trans, tá? Óbvio que o desenho seria diferente, tá? Mas não existe um polímero todo cis ou todo trans. Vou te explicar por quê, Guilherme. Pô, Luiz. Porque para eu fazer um polímero todo cis, né? O que eu quero dizer com todo cis? Para eu pegar um polímero e todos os N, esse N aí oscila 200, 2.000, 20.000, todos eles têm que ser do tipo cis. Aí realmente vai dar um desenho totalmente cis. E para você fazer o polímero trans, que você também falou, eu tenho que fazer todos os N ser trans. E aí, o que eu estou querendo te dizer é que na prática ninguém faz isso, ninguém se preocupa com isomeria cis trans na hora de fazer polímero. Entendeu? Então não existe esse nome que você pensou, Luiz, o policis boot 2N e o politrans boot 2N. Olha, foi uma ótima pergunta, Luiz, porque o cis trans ele é preocupante em outra coisa, que são as gorduras. Os triésteres derivados do glicerol são 3 cadeias, tá? Não é polímero, são 3 cadeias pequenas, 12, 14 carbonos, não é nada perto do polímero. Se essas cadeias forem todas cis, nós temos a gordura natural, a gordura que tem na natureza. A gente chama de gordura natural. Mas se essas cadeias do triéster forem trans, pelo menos num pedacinho, é a tal da gordura trans que faz mal, que eleva os níveis do colesterol ruim. Lembra disso? E é uma matéria que pode cair em Aí é importante saber esses biologia. trans. Aí é importante saber esses trans. Nunca vi esses trans para polímero. Nunca vi porque não faz sentido. O polímero, o que eu estou querendo te dizer, resumindo, é que se eu fizer um polímero com trans e um polímero com cis, eles vão ter as mesmas propriedades. Então ninguém se preocupa com isso. Tá bom? O plástico vai ser igual. Entendi, obrigado. E a questão 10, o que acontece com toda a questão 10 da UERJ, né? Cara, quem é aluno? Alunos que são, vamos dizer assim, boa memória, devem estar olhando para essa 10 e falando assim: o Guedes vacilou, ele repetiu a questão 10. Não, essa questão 10 parece com a 10 do simulado 2, mas é outra questão. Mas lembra aquela do técnico da UERJ que perdeu o frasco dos álcools, né? Aqui não fala o nome dele, tal dia, ele deve ter sido demitido. Mas,
Existe uma mistura de 4 álcools com a fórmula C4H10O. Essa mistura foi separada e alguns testes foram feitos. Esses álcools foram chamados aqui de A, B, C e D. E a notícia boa é que só existem 4 álcools com essa fórmula. Gente, eu usei a mesma fórmula que a questão 10 do simulado passado, tá bom? Eu sei que você deve estar pensando, o Guedes não é criativo. Porra, gente, são 10 simulados com 10 questões, com 4 assuntos cada questão. Eu acho que eu sou bastante criativo, sim, tá? Mas a notícia boa é que só existem 4. Mas como é que você sabe que só existem 4? Tentando. Quer ver? C4H10O já começa a desenhar em bastão. E isso aqui vai lá no caderno de resposta, tá? O primeiro que vem à minha cabeça é o butano 1. But, 4 carbonos, hidroxila na ponta. Já que a hidroxila está na ponta, por que não colocar a hidroxila no carbono 2? É o segundo que vem à minha cabeça. O terceiro que vem à minha cabeça, gente, não estou dizendo que existe uma ordem, mas, raramente o cara desenha um álcool ramificado primeiro. Mas o terceiro que vem à minha cabeça é exatamente esse, ó, vou ramificar. Ah, mas pode ramificar? Não perde hidrogênio? Para você que não acredita, seu incauto, incrédulo. Vamos contar os 10 hidrogênios aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esse aqui, Duda, 10. Então é aí que eu tenho certeza que a minha cadeia tem que ser aberta, não pode ter insaturação, se tiver insaturação perde hidrogênio, e também não pode fechar, senão perde hidrogênio. Agora, o resto pode fazer à vontade. Pode trocar a hidroxila de lugar, pode ramificar. Ó, já viu que esse desenho aqui de 4 carbonos está diferente dos outros de cima. E aí eu posso pendurar a hidroxila na ponta, só que, galera, não tem 3 pontas não, tá, gente? Aliás, tem 3 pontas, mas elas são iguais. Ou pendurar a hidroxila no meio. Aí é uma parada, Luiz, que eu sempre falo, presta atenção, Mel também, o aluno que faz muita questão, ele chega na hora da prova, da UERJ, que tem muita questão que é repeteco de outros anos, né, o modelo, e fala, de novo, C4H10O, só falta ser álcool. Só tem esses 4. Só existem esses 4 álcools com fórmula C4H10O. Não sei quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D. Vamos aos testes a que eles foram submetidos. O álcool A foi o único que não reagiu com a mistura oxidante de cromato de sódio e ácido sulfúrico. Gente, você não precisava saber que essa mistura aqui é oxidante, porque está escrito mistura oxidante. Essa é a questão. Mas é bom você entender, vamos lembrar, que os agentes oxidantes eles têm muito oxigênio. E quando você coloca frente ao ácido sulfúrico, isso aqui é uma oxidação enérgica. Isso aqui é rascunho, hein, galera? Sacou, Jean? Sacou, Guilherme? Enérgica. É a oxidação que vai até o final. Isso é importante, daqui a pouco a gente vai ver. Agora, se não reagiu, é um álcool terciário. Galera, essa tabela vale a pena ser decorada. Na véspera do Enem, no Maratona UERJ, eu botei essa tabela aqui. Quem assistiu a aula acertou a questão da acetona, da propanona. Propanona não, da hexanona, sei lá, que é lá no Enem, porque era um álcool secundário. O álcool secundário é o único que produz cetona. O álcool primário produz aldeído, se a oxidação for branda, ou ácido carboxílico, que é o nosso caso da oxidação enérgica. O álcool terciário, eu já mostrei até por quê. Vou mostrar de novo. Neste, você gosta de decoreba? Decorar uma... Gente, eu não gosto de decoreba. Mas essa tabela acelera muito o seu raciocínio. Porque os álcools, quando se oxidam, eles vão gerar um homólogo. Homólogo quer dizer que a cadeia vai ter o mesmo tamanho. Se tiver ramificação, vai continuar tendo ramificação. Só vai mudar a função. Dá para brincar até de nome, quer ver? Vou botar um álcool bem grandão. Decanol. Decanol são 10 carbonos. Se esse hidroxila estiver na ponta, é o decan-1-ol. Tudo bem, é o álcool primário. Decan-1-ol. Oxidou brando, decanal, aldeído. Óxido enérgico, decanoico, ácido carboxílico. E acabou. Se acerta a nomenclatura sem escrever. E se for uma decanona, ou melhor, se for um decanol com hidroxila no carbono do meio, secundário, né? Aí vai dar uma decanona. E aí a questão do Enem desse ano, você deve lembrar. A hidroxila vai sair e vai virar uma carbonila de cetona no mesmo lugar.
Então, se você tiver o hexan 1-ol, se eu não me engano, a questão era essa. Na verdade, se você quiser produzir a hexan 2-ona, você tem que usar o hexan 2-ol. Agora, álcool terciário, anote isso, não tem oxidação. Não tem espaço para oxidar um álcool terciário. Já sei quem é o álcool A. É o único que é terciário. Ah, não sabe o que é terciário, Lívia? Vou te mostrar. Quando a hidroxila está ligada no carbono da ponta, ou melhor, no carbono primário, desculpa, o álcool é primário. Quando a hidroxila está ligada num carbono que se liga a dois átomos de carbono, ou seja, no secundário, o álcool é secundário. E repare que esse terceiro álcool que eu desenhei, você podia desenhar fora de ordem, também é primário. Mas ele é diferente do primeiro álcool primário, sem pressa. E o último álcool é o álcool A, porque a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Carbono terciário, para quem não lembra, é o carbono que se liga a 3 carbonos. Então, esse álcool aqui é terciário. E como ele foi o único que não reagiu, é ele. Álcool terciário, olha o quadrinho que vale a pena decorar, não reage. Já descobri que esse aqui é o álcool A. Continuando a leitura. O produto da oxidação... Olha, preste atenção agora. O produto da oxidação do álcool B foi o único que não reagiu com a solução aquosa de bicarbonato de sódio. Para tudo, que numa próxima questão eu vou falar melhor desse sal. Mas eu já queria adiantar que o bicarbonato de sódio é um sal que você encontra no sorrisal. Ele é usado como antiácido. Pô, se ele é um antiácido, ele tem caráter básico. Cuidado com isso, vale até a pena decorar o caráter básico desse cara. E aí, peraí, o que tem a ver o caráter básico com não reagir? Tudo que é base reage com ácido. Olha aqui, galera, que eu tenho o produto ácido carboxílico. Galera, vamos lembrar que se o álcool é primário, a sua oxidação vai dar ácido, oxidação enérgica, vai dar ácido carboxílico. Isso aqui é rascunho. Esse álcool aqui, também quando se oxida, vai dar ácido carboxílico. Mas diz ele que o único que não reagiu, presta atenção, que o produto não reagiu com a solução de bicarbonato é o chamado álcool B. Então, quem é o álcool B? É o secundário. Por que é o secundário? Porque o produto da oxidação do álcool secundário, já respondo a sua pergunta, Luiz, é uma cetona, tá? E cetona não tem caráter ácido, nem tem caráter básico. Já descobri quem é o álcool B. É o secundário. Continuando a ler, que a brincadeira é descobrir todo mundo. Sabendo que o álcool B de dado, possui cadeia normal, pô, meu amigo, tu sabe tudo de química orgânica, não sabe o que é uma cadeia normal? Cadeia normal é aquela que não tem ramificação. Olhando para os dois que sobraram, dos que sobraram, o único que não tem ramificação é esse que não tem ramificação, né? Esse aqui de cima. Ah, mas o álcool B de bola também não tem ramificação. Mas espera aí, eu já sei que o B é o secundário. Tá bom? Relaxa, Guilherme, acontece. Vou falar daqui a pouco dos caráteres, tá? Agora, uma coisa muito importante, gente. Na química orgânica, as únicas funções de caráter ácido são caráter ácido mesmo, assim, visual, né? Ácido carboxílico e fenol. As únicas funções de caráter ácido na química orgânica são ácido carboxílico e fenol. Os álcools têm um caráter ácido assim, muito fraco. São menos ácidos que a água, porra. Tá bom? Então, nesse testezinho de ácido-base, só ácido carboxílico e fenol reagiriam com base. Tá? E as funções de caráter básico, estou só falando porque isso vai ser aula, são as aminas, que não tem nada a ver com essa questão. Então, já matei o A, o B e o D. Pô, mestre, não tem mais dica nenhuma. Quem é o C? É o que sobra. Logo, o C é o que sobra. Gente, quem assistiu a aula do simulado anterior deve lembrar de uma questão semelhante a essa, com outros produtos, com certeza. Tá bom? Como saber se a oxidação é branda ou enérgica?
Boa pergunta, Léo. É o seguinte, tem vários agentes oxidantes que podem cair na prova, tá? De cromato de sódio é um deles, de cromato de potássio, permanganato de potássio. Todos eles, se tiverem com ácido sulfúrico do lado, meu amigo, a oxidação é enérgica. Tá? O ácido sulfúrico, ele potencializa, a oxidação. Se tiver com ácido sulfúrico do lado, é oxidação enérgica. Eita. A sua pergunta, Léo, me deu uma ideia, porque eu não coloquei nessa questão, eu sempre faço um resuminho, mas não achei pertinente explicar a diferença entre os agentes oxidantes. Mas isso aí é papo de um slide. Mando no final da aula, combinado? Eu tenho um slide bonitinho dando dica para diferenciar oxidação enérgica de branda. E vale lembrar que saber a diferença de enérgica para branda só ajuda no álcool primário. Né? Porque no secundário, se o cara fizer a oxidação branda com álcool secundário, ele é imbecil. Que a reação vai ficar lenta para ele produzir a mesma coisa. Entenda que oxidação enérgica é a mais fácil de acontecer. É a que vai até o final. Oxidação branda é tu pegar o BRT e o cara parar no meio da rua. Oh, para aqui, para aqui. Não, não é ponto. Não, não, para aqui, para aqui. Essa é a branda. A maior analogia que eu entendo para branda é essa. Isso é uma dica, Léo, para o seguinte. Se o cara não falar de jeito nenhum qual é a oxidação, ao invés de costuma fazer isso, não. Mas se o cara não fala porra nenhuma da oxidação, se é branda ou enérgica, não dá reagente, dá nada. Fala só oxidação. Faz a enérgica. A enérgica é mais comum. De novo, a branda é pedir para o BRT parar no meio da rua. Não é fácil fazer isso, não. Bom, já matamos A, B e C. Identifique o tipo de isomeria plana. Opa, já começaram os comandos aqui. Identifique o tipo de isomeria plana entre os álcools A e B. Escreva o nome do álcool C. Apresente a reação química completa e balanceada entre o produto de oxidação do álcool D com bicarbonato. Você não faz nada disso se você não souber quem é o álcool A, quem é o B, quem é o C, quem é o D. Então, qual o desenvolvimento? Um jeito rápido, sutil, escrever para o moço da UERJ, que é quem vai corrigir sua prova, pode ser eu, como você descobriu cada um desses álcools. Rapidinho. É só para o cara saber, já entendi como é que você descobriu. Não virou chute. Né? Você não pegou os 4 álcools possíveis e chutou. Não, você sabe como você chegou lá. Então, vamos lá. Tipo de isomeria entre A e B. Cadê o A? Cadê o B? O A está aqui, o B está aqui em cima. Epa, são esses dois aqui. Na hora da prova, eu vou fazer isso mais bonito, tá? Isso aqui é só uma escura. Qual tipo de isomeria que tem aqui? Cuidado. Vamos, gente. Qual tipo de isomeria plana que tem aqui? Isomeria B. De posição. Muito comum isso, tá, Luiz? Confundir A com C, C Não, com perdão, eu B. confundi com o D. Eu confundi que pensei que fosse o A com B. O D com B. Eu acho que é de A com B. de cadeia, De por causa das cadeia. oxidações. Cadeia. Cara, Luiz, isso aqui é uma pegadinha muito grande que as pessoas confundem. Mas também não mudou a posição da hidroxila? Não interessa. Se a cadeia mudar, é de cadeia. Isomeria de posição é a última que você vai falar. Então não pode ser posição e cadeia ao mesmo tempo? Não existe 2 tipos de isomeria. Um par de compostos só pode ter um tipo de isomeria plana. Ou é tautomeria, aqui tem um taubenol, ou é de função, funcional, quando muda a função, não é o caso, ou é de compensação, que é quando muda a posição do heteroátomo, ou é de cadeia, que é o gabarito, ou é de posição. Pode mudar a posição à vontade, mas se a cadeia mudar, a isomeria é de cadeia. E por que a isomeria é de cadeia? Porque a cadeia do álcool B é normal e a cadeia do álcool A é ramificada. Perfeito, Léo. Perfeito. Muita gente aqui capota e bota de posição. Bom, cadê? Identifiquei. Escreva o nome do álcool C. Esse é mole para a gente, né? Ou não, né? Qual o nome do álcool C? Bom, o álcool C, estou numerando a cadeia dele. 1, 2, 3. Ele tem um metil pendurado no carbono 2. Mas esse número 2 aqui é desnecessário. Porque metil é ramificação. Se a ramificação está em 3 carbonos, olha para o meu dedo, ela só pode estar no carbono do meio. Então, o 2 para o metil é desnecessário. Mas o 1 para a hidroxila não é.
Olha como é que tem muita gente. Cara, alguém inventou no passado uma regra assim. Ah, o número 1 não é necessário. Tomara que esse professor já tenha morrido, filha da mãe. Porque não existe essa regra de um número 1. É que alguns compostos, o número 1 não é necessário. Nesse álcool C, o número 1 é necessário. Porque está dizendo onde é que está a hidroxila. E logo no álcool de baixo, a hidroxila está no carbono 2. Sem mais delongas, o nome oficial desse álcool é metil propan 1-ol. Tem que escrever o número 1, Arielle. Mas não tem que escrever o número 2 na frente do metil, porque o metil só podia estar ali. A regra é essa. A regra dos números desnecessários, Mel, é a seguinte: se o número não for necessário, não o coloque. É essa a regra. Não tem essa de que o número 1 é desnecessário. Nesse caso, o número 1 é necessário, porque o álcool de baixo se chama metilpropan 2-ol. Por isso que precisa do metilpropan 1-ol. Tá bom? E, para terminar, a reação. Agora, galera, já tem muita coisa aqui, muita bagunça aqui. Então, vamos para a nossa resposta. O álcool C, C4H10O. Isso aqui tudo você colocaria na resposta. É desenvolvimento, tá? Ó, vou rapidinho aqui. Esse foi o primeiro que veio à minha cabeça. Esse foi o segundo que veio à minha cabeça. Esse foi o terceiro que veio à minha cabeça. E esse foi o quarto que veio à minha cabeça, o terciário. Por esse aqui ser terciário, você pode fazer isso aqui na prova. Por esse aqui ser terciário, vamos lembrar qual foi o terciário, foi o A. Aí não precisa explicar muito não também, né? Vamos combinar que isso aqui é só o desenvolvimento. Então, esse é o álcool A, tá? O de cadeia normal, como é que foi mesmo? É o D, o B e o C. Esse é o B, o B e o C. Agora, eu estou explicando, eu estou tentando deixar claro para o moço da UERJ por que eu descobri que esse é o D, esse é o B e esse é o C. E isso vai ficar claro quando a gente fizer a reação. Também tem isso, né? Ele pede o nome do álcool C. Metil, propan, 1-ol. Vou te explicar que esse número 1 é necessário. Ele pede o tipo de isomeria entre o A e o B. Se você quiser fazer isso aqui que eu vou fazer, pode fazer, tá? Eles ficaram distantes, mestre. Tudo bem, ó. Eles são isômeros de que mesmo? Cadeia. Não é posição, é de cadeia. Bom? E agora, o grande finale. A reação do produto do álcool D de dado, com o bicarbonato. Cuidado, eu quero a reação do produto de oxidação do álcool D com bicarbonato. Então, a primeira coisa que você tem que mostrar para o moço da UERJ é quem é o produto da oxidação do álcool D. Pode fazer aqui mesmo. A oxidação enérgica, viu, Léo? Enérgica do álcool D, olha lá. Você vai manter os 4 carbonos e só vai transformar lá no finalzinho, não em aldeído, porque é enérgica, em ácido carboxílico. Esse é o produto da oxidação do álcool D. Aí aqui embaixo você faz essa reação. E, mestre, essa reação orgânica eu não sei fazer, não. Nunca soube, nunca estudei no meu cursinho o que vai dar um ácido carboxílico com bicarbonato. Esquece que isso aqui é reação orgânica. Isso não é uma reação orgânica, isso é uma reação química ácido-base. Ácido mais base dá sempre sal mais água. É isso mesmo, ácido butanóico. E aí não importa que esse ácido aqui é orgânico, Luiz. Aqui, ó, o bicarbonato de sódio vai se comportar como uma base. Então, essa reação, vou fazer um rascunho aqui para gente, tá? Toda vez que você tiver uma reação ácido-base, tá? Você vai ter uma reação de dupla troca. Ó, essa reação aqui embaixo vai ser uma reação de dupla troca. Cantinho da dupla troca. Olha como é que é uma dupla troca. Você vai pegar o ácido carboxílico, pegar só a carboxila dele para te mostrar o que é a dupla troca. Aqui, ó. Você vai pegar a carboxila, né? E vai
ionizar, né? Separar menos. Vou fazer assim da forma aberta, não, que vai ocupar muito espaço. Tu vai pegar a carboxila e vai separar os íons, menos e mais, vai criar um carboxilato, né? Gente, reação ácido-base é sempre assim, podia ser ácido clorídrico. Você vai separar o H+ do resto. Mais é o H+, o resto é menos. Tá? E vai fazer a mesma coisa do bicarbonato de sódio. Você vai agora dissociar o sal bicarbonato de sódio. Separei. O Na, todo mundo sabe que é mais, e o bicarbonato, já botei aqui sem querer, é menos. Pronto. Agora, todo mundo sabe que positivo se liga ao negativo. Vou chegar ali mesmo, Luiz, é isso aí mesmo. Vai dar um sal orgânico, tá? E na hora de representar o ácido que forma, cuidado que ele é um ácido fake. Ó, vamos lá. O negativo vai se ligar ao positivo. Por isso que vai dar butanoato de sódio. E o positivo, vou fazer coloridinho para você ter uma aula didáticozinha quando for estudar, vai se ligar ao negativo. Só que preste atenção, o Luiz já detectou isso. Quando o H+ se liga ao HCO3-, dá H2CO3. E aí tem que tocar uma sirene na sua cabeça. Pé, 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 pé. H+ mais HCO3 menos, a sirene significa o seguinte, Estela, H2CO3 não existe. Como não existe? Meu professor de biologia escreve toda hora ele para falar do sangue venoso. Gente, ele só existe nas aulas de biologia. Bota no Google, onde comprar ácido carbônico? Não existe. Então, você vai pegar o ácido carbônico e vai representá-lo na forma real dele, que é CO2 mais água. Tem outra substância assim que não existe, mestre? Tem. Outra substância que tem que tocar sirene na sua cabeça. Hidróxido de amônio. Pé, 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 pé. Isso não existe. Hidróxido de amônio é amônia dissolvida em água. Substâncias que não existem, mas que pode aparecer na hora que você equaciona a reação. Então, vamos lá. Vou começar a fazer pedaço do ácido. Olha o pedaço do ácido. O pedaço do ácido fica assim. 4 carboninhos, O, Na. Isso é uma ligação iônica, tá? O-, Na+. É um sal, butanoato de sódio. E agora você estava doido para escrever ácido carbônico, não é, Estela? Mas não vai escrever não, Guilherme. Você vai botar CO2 mais água. A explicação está aqui do lado. Aliás, é esse CO2 que faz o meu teste funcionar. Porque, gente, butanoato de sódio ninguém vê. Água ninguém vê. Agora, uma reação que produz gás carbônico, todo mundo vê. É que nem jogar um sorrisal na água. Faz borbulha. Né? É que nem um efervescente. Tá bom? Eu acho que está bem bonito o meu desenvolvimento e resposta. Gostaram? Guedes, Bem então razoável. sempre que tiver o ácido carbônico, eu tenho que decompor. Olha, vamos tomar cuidado com esse sempre, Luiz, porque a própria UERJ ela pode começar um exercício com ácido carbônico. A minha dica é a seguinte: se numa reação química você produzir o ácido carbônico ou o hidróxido de amônio, não represente nesse formato, represente na forma de duas substâncias que o compõem. O hidróxido de amônio é amônia mais água e o ácido carbônico é CO2 mais água. Tá bom. Tá bom? Já. Agora, pode acontecer de na prova de biologia a questão começar assim: o ácido carbônico, parênteses, H2CO3, até na de química mesmo. Entendeu? Eu não estou dizendo que é errado escrever H2CO3. É errado dizer que ele foi produzido, porque ele não existe. É CO2 mais água. Gente, eu sei que o nosso tempo regulamentar acabou, mas eu sempre gosto de passar um pouquinho, lembrando que a gente agora entra no simulado 4 e as questões iniciais são bem mais fáceis. Dá para fazer mais umazinha. Reações orgânicas, sim, reações orgânicas de oxidação de novo. E só isso, né? Não, deu falha, deu bug aqui, mas está faltando isomeria. Ah, tá aqui. Nomenclatura, deu bug nenhum. Isomeria e cheiro. Entramos no simulado 4. Aí. Vamos lá, força, galera. Vamos fazer pelo menos essa. Questão rápida, questão fácil. A UERJ tem feito umas questões assim, os textinhos mais elaboradinhos, lembrando um pouco o Enem, né? Cálcio pode substituir lítio nas baterias
e ajudar o planeta. Não vou ler o texto não, porque já acabou. Os únicos metais citados nesse texto são cálcio e lítio. Por que eu estou falando isso? Utilizando os metais citados no texto. Pronto. São só esses. Escreva a fórmula química dos seus cloretos em ordem crescente de raio iônico. Aí, agora vem a parada nova. E identifique o subnível mais energético do metal de menor raio atômico. Escreva e identifique. São os comandos. Fórmula química dos seus cloretos. Isso é um perigo. Em ordem crescente de caráter iônico. Bom, geralmente os cloretos são iônicos, tá bom? Geralmente os cloretos são iônicos, tá? Eu tenho que ver como é que eu vou ordenar a diferença de eletronegatividade. É isso mesmo. O caráter iônico, tá? É a diferença de eletronegatividade. Então, ordem crescente, você já sabe. CA dentro CA, crescendo. Será que o caráter iônico do lítio e do cálcio é o mesmo? Será que eu dei mole? Eu vou lá na tabela periódica pegar os elementos lítio e cálcio. Tá aqui, ó. Lítio e cálcio. Ah, dei mole. Já sei por que eu dei mole nessa questão. Boa pergunta, o Luiz. O lítio e o cálcio têm a mesma eletronegatividade. Eu vou desempatar essa questão, tá, gente? Eu sei por que eu dei mole. Porque quando eu criei essa questão originalmente, eu peguei uma outra tabela que não é essa da UERJ, aí foi falha minha. Mas eu vou desempatar, sabe por quê? Você deve ter visto isso na prova do Enem. A eletronegatividade ela pode vir com duas casas decimais. Então, olha como é que eu vou desempatar essa questão para não ter que anulá-la. Ela teria que ser anulada, tá? Mas eu vou desempatar e ninguém errou nada, não. É só um instantinho que a minha... já estou dando spoiler. É porque o acabou a bateria do meu teclado, eu estou tendo que voltar no mouse. Pronto. Caráter iônico é o quê? Deixa eu dar aula para todo mundo entender por que a questão seria anulada. Caráter iônico tem a ver com a diferença de eletronegatividade. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais iônico é o caráter do composto. E aí empataria, porque o lítio... Empataria não, empata, né? Porque o lítio e o cálcio têm a mesma eletronegatividade. Então, óbvio que a diferença de eletronegatividade entre cloreto é tudo a mesma coisa, né? Ó, o cloreto de lítio, eu vou botar aqui a fórmula dele, LiCl, e o cloreto de cálcio, daqui a pouco eu explico o porquê desses dois aqui, CaCl2, não tem diferença de caráter iônico. Alô, você que pensou assim, mas esses dois aqui embaixo muda alguma coisa. Não muda nada. Estou explicando por que eu errei na hora de eu pegar esses caras, tá? A diferença de eletronegatividade é a mesma. Para desempatar, olha o que eu vou fazer. Espera aí. Cara, só um instantinho que estou sem... Cara, aqui pifar exatamente no meio da aula é brabo, né? Deixa eu ver se consigo mexer isso. Pronto, já voltou. Pilha, você dá uma sacudida, ela volta, né? Todo mundo sabe disso, né? Por causa dos eletrônicos. Olha o que eu vou fazer, gente, aqui. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Eu vou abrir a tabela periódica, eu sempre recomendo que você tenha no seu celular, não, no seu desktop, tá? Que é a tabela periódica webelements.com. Eu tenho ela aqui. E aí eu vou mostrar rapidinho como é que não existe dois elementos diferentes com a mesma eletronegatividade. Não existe, tá? Essa aqui é a mais completa tabela periódica, peraí, celular. Essa aqui é a mais completa tabela periódica da internet. Não tem mais completa do que essa, tá bom? Então, olha só, lítio. Vou começar por ele. Você clica no lítio, meu amigo, parece tudo que você possa imaginar no lítio. E aí vem a eletronegatividade do lítio, várias escalas. Vou usar a escala de Pauling, ó. 0,98. Tá bom? Só para desempatar a questão. Vou até anotar aqui. Lítio, 0,98. Será que o cálcio vai ser 0,98? Duvido.
Duvido que seja. Vou voltar aqui e vou achar o cálcio. De novo, se essa questão tivesse caído na prova da UERJ, ela seria anulada, porque pela tabela... Ah lá. Estou querendo só justificar o meu erro. Peraí, fiz besteira. A eletronegatividade do cálcio não é 0,98, é 1. Então, para não anular a questão, porque ela tem lá a sua beleza, vamos dizer que o cálcio é mais eletronegativo que o lítio, porque de verdade ele é. Mas é 2 centésimos de diferença. E quem fez aquela questão do Enem esse ano viu que a eletronegatividade pode vir com 2 casas decimais. Ó, isso é uma curiosidade, que eu sou apaixonado por química. Para quem não conhece, existem várias escalas de eletronegatividade. A que a gente usa na UERJ é a de Pauling, mas tem a de Alfred Hoffman, a de Millikan-Jeff, tá? Tem várias escalas de eletronegatividade. Só não posso comparar escalas diferentes. Pronto. Dito isto, muito obrigado, Luiz, e vamos corrigir a questão. Vamos fingir, né, portanto, que o cálcio é mais eletronegativo que o lítio. Eu não tinha nem percebido que ia dar confusão aqui. E se o cálcio é mais eletronegativo que o lítio, peraí, deixa eu voltar aqui na questão. Pronto. Se o cálcio é mais eletronegativo que o lítio, a gente vai ter o cloreto de lítio e o cloreto de cálcio com eletronegatividades diferentes. Deixa eu ver se eu fiz besteira aqui. Pronto. Cloreto de lítio, cloreto de cálcio com eletronegatividades diferentes. Tá? Então, como é que é a diferença de eletronegatividade? Você vai botar assim, ó, lítio 0,98, cloro 3. Diferença de eletronegatividade igual a 2,02. Cálcio 1, cloro 3. Aviso, nada de multiplicar por 2. A diferença de eletronegatividade é entre os ligantes. Não importa a quantidade de ligantes. 2. 2 cravado. Então, quem é que tem, aqui é sutil, uma maior diferença de eletronegatividade? A maior diferença de eletronegatividade é o composto de maior caráter iônico, e é essa ordem que a gente vai usar. Não tinha aquela história que é acima de 1,7 ou maior 2,7? Acho que tinha um número. Agora, como é que eu vou identificar? E tem que escrever os cloretos, tá? Cuidado, hein? Escreva a fórmula química dos seus cloretos. Isso é importante, tá bom? Em seguida, identifique o subnível mais energético do metal de menor raio atômico. E aí, toma cuidado, que aqui eu tentei fazer uma pegadinha do raio atômico, acho que muita gente vai cair. Ó. Posição do lítio na tabela periódica e posição do cálcio na tabela periódica. Como é que é o raio atômico? Tem esse lance sim, Luiz, do 1,7. Tá? Mas aqui nessa questão, todos são acima de 1,7. Os dois são iônicos, e a pergunta é quem é mais iônico. 1,7, gente, é um número mágico que o Luiz trouxe aqui na pergunta. Toda vez que a diferença de eletronegatividade for 1,7 ou mais, o composto é iônico. Então, vamos voltar aqui à nossa questão. Os dois são iônicos. Aqui, voltando à nossa questão, os dois são iônicos. Tá? Os dois são iônicos. Os dois são compostos iônicos. Ah, os dois têm diferença maior que 1,7. Os dois são iônicos. Mas quem é que é mais iônico? Os dois são compostos iônicos, porque tem diferença, é nosso rascunho. Vamos lá, é aula. Diferença de eletronegatividade maior ou igual a 1,7. Então, os dois são iônicos, mas o de maior caráter iônico é o que tem maior diferença de eletronegatividade. E o raio atômico, hein? Como é que eu vou saber quem é o metal de menor raio atômico? Esse é o perigo. Porque quando a gente olha lá na tabela periódica, o cálcio está mais embaixo, mas o lítio está mais para a esquerda. E eu sou um cara que decorei a setinha do raio atômico. O raio atômico cresce para baixo e para a esquerda. De novo, galera, quem está mais para baixo? O cálcio. Quem está mais para a esquerda? O lítio. Mas essa diferença é sutil. Quem tem menor raio iônico, que é o que eu estou pedindo, é o lítio. Porque ele é do segundo período. E se ele é do segundo período, ele tem 2 camadas, enquanto o cálcio tem 4 camadas. Dificilmente um elemento de 4 camadas eletrônicas vai ser menor que o de 2. Então, só as setinhas aqui não ajudam.
é legal você olhar para os períodos, tá? O que, na verdade, é importante é lembrar que essa setinha aqui é mais importante que a outra. A setinha de que aumenta o raio para baixo é mais importante do que aumenta para a esquerda. Ok? Então, você vai acreditar na primeira setinha. Quem é o menor? Lítio. E agora, toma cuidado, só para a gente lembrar, as outras propriedades periódicas, para quem perdeu as outras aulas, são o contrário, olha que barato. Energia de ionização é o contrário do raio atômico, afinidade eletrônica é o contrário do raio atômico e eletronegatividade também é o contrário do raio atômico. Só um aviso, eletronegatividade vem valores, então você não precisa usar setinha. E cuidado com aquele asterisco na afinidade eletrônica, porque gás nobre não tem afinidade eletrônica. Esse asterisco aqui é para lembrar que gás nobre não entra, tá? Beleza? Isso vai tudo no slide. Quem chegou depois está preocupado com o slide? Amanhã de manhã esse slide está bonito aí no seu celular. Então vamos lá. Qual é o gabarito? Bom, a gente vai fazer a continha do caráter iônico para liberar vocês, né? Aquela continha que a gente já fez do cloreto de lítio e do cloreto de cálcio. Se eu não me engano, o cloreto de cálcio deu menor raio atômico, deu menor caráter. Então vamos começar por ele. O cloreto de cálcio menor que o cloreto de lítio. E aqui tem um quê de ligações interatômicas, né? Porque, de novo, galera, por que o cloreto de lítio é 1:1 e o cloreto de cálcio é 1:2? Ah, você já sabe, é a família 2A, NOx mais 2, e aqui é a família 1A, NOx mais 1. Mas cadê o desenvolvimento, mestre? Vou fazer, calma aí. Cálcio 0,98, lítio 0,98 de eletronegatividade, cloro 3. Cálcio 2.0, melhor, 1.0. Esse é o desenvolvimento. 1.0, cloro 3. Então, aqui tem diferença de eletronegatividade igual a 2. E aqui tem diferença de eletronegatividade igual a 2,02. Peço desculpas, colegas, queridos alunos do QPM, por esse detalhezinho que eu dei mole. Fiz uma questão com uma tabela diferente. Mas a questão não precisa anular de conhecimento, tá bom? E o de menor raio atômico não deixa isso solto. O de menor raio atômico é o lítio, o que é da segunda camada. E agora ele quer o subnível mais energético dele. Gente, o subnível mais energético do lítio é só pegar a posição do lítio na tabela periódica. Olha, como o lítio está no segundo período e primeira coluna, essa primeira coluna é o bloco S. Na verdade, o S1, né? Porque a segunda coluna também é S, só que é S2. Tá? Então, o subnível mais energético do lítio, sem fazer distribuição eletrônica, rapidinho, só pela posição dele, é 2 de segundo período, S1. Esse 1, na verdade, nem é necessário, tá? É só você escrever 2S. Então, o subnível mais energético do lítio é 2S. Ah, eu escrevi 2S1, tá errado? Não. Esse é o subnível mais energético do lítio. Só pela posição dele na tabela periódica. Gente, sem mais delongas, me despeço por aqui. Essa questão tem propriedades periódicas, porque tem que saber raio atômico, ligações interatômicas para acertar a fórmula dos cloretos e estrutura atômica. Sem estrutura atômica, você não sabe, né? A estrutura atômica é onde a gente estuda essa parte aqui da mecânica quântica, que é a energia dos subníveis. Existe uma relação íntima entre a tabela periódica e a energia dos subníveis. Tá? Quem fez o simulado, pergunta aí do Jean, manda para mim pelo próprio Classroom, tá bom? Fica mais fácil do que pelo e-mail. Lá pelo e-mail eu acabo perdendo, porque são tantos e-mails. Pelo Classroom tem uma forma de enviar. Pode mandar que eu corrijo o restante das questões e envio para vocês, tá bom? Essa semana eu fiquei meio enrolado aí por conta do Enem, mas pode mandar, tá bom? Deixa eu parar aqui minha aula, que eu até perdi aqui os meus slides. Cara, esse lance de acabar a pilha no meio da aula nunca aconteceu, gente. Vou manter as alterações à tinta. Aí, interrompi. Bonitinho. Deixa eu salvar isso aqui, senão eu perco. Deixa eu abrir minha câmera, né? Porque eu quero ver vocês para o compartilhamento aqui. Aí,
e vou me despedir de vocês, né? Um atraso aí trivial de 16 minutos, já foi muito maior, tá bom? Subnível mais energético, pode ir o elétron ou não, tá, Dudinha? Porque, olha só, qual o subnível mais energético? Um S, 2S, 3P, 4P. Não pode ser só SPD, não. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5F. O elétron não é necessário. Mas se você escrever também não tem problema nenhum, tá? Então, quem escreveu lá no subnível mais energético do lítio, 2S1, problema nenhum. Quando é que é obrigado a escrever o elétron, Duda? Quantos elétrons são? Qual o subnível mais energético e o número de elétrons nele? Aí você escreve 2S1, tá bom? Vai ser uma coisa que muita gente não sabe. O subnível mais energético não precisa botar um número de elétrons. Esse númerozinho em cima, 2S1, 2S2, é o número de elétrons. E, de novo, galera, não precisa fazer distribuição eletrônica para descobrir o subnível mais energético. Se ele está no primeiro bloco da tabela periódica, S. Se ele está lá no final, P. Se ele está no meio, é D. E se ele está embaixo, naquelas duas ilhas de lantanoides e actinoides, é F. Aí você vai contando cada coluninha e vai acrescentando um elétron. Tá bom? Essa é a regra básica. Tem uns detalhes que a gente vai ver depois. Tá bom? Quero desejar boa noite, que eu não jantei ainda. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Foi para mim. Daqui a pouquinho o simulado 5 vai estar lá no Classroom, porque lá que é o local da gente mandar simulado, tá bom? Muito boa noite, gente. Boa noite, Léo. Boa noite, Arielle. Boa noite, Lívia. Boa noite, Tati. Duda, Guilherme. Valeu, galera. Beijo grande, tá bom? Qualquer dúvida, joga no chat também lá para mim. Boa noite, Marcelo. Não tinha te visto. Todo mundo muito cansado? Boa noite, Mel. Boa noite, Luiz. Lembra, Maratona UERJ não é resolução de questão, não. Maratona UERJ é aula. Só que as aulas começam a se repetir, as resoluções começam a se repetir e começa a ficar fixo na sua cabeça. Tá bom? Dia 20 tem aula, tá? É feriado, a gente comemora juntos. Aula extra. Beijo grande, galera. Muito boa noite. Tchau, obrigado. Até segunda. Valeu.